Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nova playlist aqui do canal. Eu estou começando aqui uma nova playlist que é sobre questões que caíram na PRF, questões de física da PRF, certo? Na verdade, eu não ia gravar essa playlist agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou focado mais nas questões do concurso da Escola Naval, porque a prova está muito próxima. Porém, um colega meu me mandou um áudio no WhatsApp, que na verdade o áudio não era dele, e sim do primo dele, solicitando que eu resolvesse questões de física que caíram na PRF. Então, já que estava nos meus planos resolver essa playlist aqui, né, criar uma playlist para a PRF, eu adiantei esse planejamento aqui para poder resolver as questões antes. Vou continuar postando questões da Escola Naval, mas eu também vou tentar agora ter um tempinho aí para também gravar vídeos para PRF, tá certo? Esse aqui é o primeiro vídeo da playlist. Inclusive fica o convite para vocês que estão me assistindo. Caso vocês queiram que eu foque em algum concurso específico, caso queiram uma questão específica de algum concurso que eu ainda não tenha gravado, podem postar nos comentários aí. Esse primo do meu colega, ele tinha essa vantagem, né? Que o meu colega, ele tem o meu WhatsApp, né? Inclusive um abraço aí da Arlian, se você estiver assistindo. Mas assim, vocês em geral que estão assistindo, podem postar aqui nos comentários, tá certo? No caso da PRF, eu tive que baixar uma das provas que eu encontrei, inclusive tá aqui a prova, essa questão que eu vou resolver, tá aqui, tem até um espaçozinho aqui para o rascunho, mas eu vou usar esse programinha que eu sempre uso, que eu acho mais confortável de escrever nele aqui pela mesa digitalizadora. Bom, mas sem mais enrolação, vamos lá. É uma questão de conservação da energia e do momento linear. É uma questão relativamente simples, mas se a pessoa não tiver uma base de física, talvez ela tenha um pouco de dificuldade aí. A questão fala o seguinte: uma bala de revólver de massa igual a 10 gramas foi disparada com velocidade v na direção de um bloco de massa igual a 4 kg, esse bloquinho aqui, suspenso por um fio, conforme ilustrado a figura acima. Eu coloquei a figura aqui do lado. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h, igual a 30 centímetros. Então essa altura aqui vale 30 centímetros. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10, julgue o item abaixo. Então o item fala o seguinte: se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam respectivamente superiores a esses valores aqui. Bom, então começando os trabalhos aqui, a primeira coisa que eu vou recomendar então é que faça-se um levantamento de dados. É uma questão que citou bastante números aqui, então eu acho interessante o estudante, o candidato, que ele às vezes está perdido, às vezes não sabe nem por onde começar, eu sugiro que faça um levantamento de dados, e é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, eu recomendo que o candidato faça no dia da prova, né? Pega um espacinho e coloca isso daqui. Isso aqui ajuda bastante. Então a questão começou falando a massa da bala, do projétil, né? Então eu vou botar assim, massa da bala, tá certo? MB, massa da bala, igual a 10 gramas. Depois ele falou a massa do bloco, né? Eu vou colocar aqui, ó, massa do bloco. E ele falou que é de 4 quilogramas. E ele falou que está suspenso no fio. E ele falou também que essa altura aqui vale 30 centímetros. Então eu vou registrar isso também. A altura 30 centímetros. Logo depois ele fala a aceleração da gravidade. Então eu vou anotar isso também. Bom, inicialmente são esses os dados aqui que eu tenho. Após fazer esse levantamento de dados, eu agora vou ter que colocar todos esses dados na mesma métrica, eu vou ter que dar uma organizada aqui. Reparem que, por exemplo, aqui está em grama e aqui está em quilograma. Então eu vou ter que transformar, né? Eu não vou misturar grama com quilograma. Qual é a prioridade? Então eu vou transformar os dois para grama ou eu deixo os dois em quilograma? A prioridade é sempre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. E a unidade internacional de massa para o SI é o quilograma. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Já vou transformar esse camarada aqui para quilograma. Bom, então para transformar basta andar a vírgula está aqui, né? É uma vírgula invisível que está aqui. Basta que ela ande 3 casas para trás, né? Então vai ficar 0,01 quilograma. Então está transformado. Bom, a segunda alteração que eu vou fazer é nesses 30 centímetros aqui. Reparem que aqui está em centímetro e aqui está em metro. Então eu também não posso fazer essa confusão, até porque as respostas, ó, metro
metro por segundo. Então eu também vou ter que dar uma transformada aqui, vou ter que mexer nisso aqui. E 30 centímetros para virar metro, então ele tem que andar 2 casas para trás, né? A vírgula está aqui, ó, a vírgula tem que andar 2 casas para trás, então vai virar 0,3 metros. Pronto, está transformado. Agora que já fizemos o levantamento de dados e demos uma organizadinha aqui, agora a gente pode começar a pensar na questão, já que nós já temos aqui para onde olhar, o que é que nós temos de material aqui para pensar. Bom, isso aqui é uma questão de pêndulo balístico. Em uma questão de pêndulo balístico, 2 palavras têm que ficar na cabeça do estudante. Uma delas, eu vou até listar aqui. Uma delas se chama conservação da energia. Está aqui a abreviação energia. E a outra se chama conservação do momento linear. Certo? Ou quantidade de movimento, tem gente que chama assim. Tanto faz. Então são as 2 palavrinhas mágicas aqui que qualquer candidato precisa ter em mente. Então caiu uma questão de pêndulo balístico, já sabe que talvez vocês trabalhem com um deles 2 ou com os 2, que é o caso dessa questão aqui. Então vamos lá, vamos focar no que a questão perguntou primeiro, né? A velocidade do conjunto, né? Após a colisão, Ok, então vamos lá. Aqui está o projétil que está se deslocando, ok? Ele vai tocar no bloco. Imediatamente após esse conjunto, né, o projétil vai estar aqui dentro. Esse conjunto vai se deslocar até essa altura aqui, certo? Então o que é que está acontecendo aqui? O que é que acontece então após essa colisão? Esse conjunto aqui, se eu for fazer uma análise de energia, o que é que está acontecendo aqui? Qual é a energia mecânica nesse ponto aqui? Então a energia mecânica eu tenho que me fazer algumas perguntas. Primeira, tem alguma velocidade envolvida? Tem. Na hora que a bala toca esse bloquinho aqui, ele vai sair com a velocidade. Ok, segunda pergunta. Tem alguma mola envolvida aqui? Não. A terceira pergunta, tem alguma altura envolvida aqui? Ainda não. Reparem que eu estou analisando nesse pontinho aqui. Então toda a energia mecânica que eu tenho nesse exato ponto é a energia cinética, que é a energia de movimento. Ok? Então vamos analisar agora quando chegar no ponto mais alto. Quando ele chegar no ponto mais alto, reparem bem, esse projétil vai levar o bloco, né, o conjunto, vai todo mundo seguir junto. Quando ele chegar na altura máxima, ele vai simplesmente parar para poder cair, certo? Por um breve momento, um brevíssimo momento, ele vai ter que parar para poder cair. Nesse momento que ele para, a energia mecânica dele não pode ser cinética. Não pode ser cinética, porque ele vai parar. Porém, não tem elástico, ok? Então energia potencial elástica não existe, mas existe uma altura. Então repare que a questão até fala aqui, ó, toda energia cinética após a colisão fosse transformada em energia potencial, que é exatamente isso aqui que eu estou desenhando aqui, ó. Energia cinética, tá certo? De movimento, vai se movimentar até virar energia potencial. No caso aqui, qual potencial? Energia potencial gravitacional. Então é uma questão de conservação da energia mecânica. Eu vou até deixar registrado aqui. Então, o princípio da conservação da energia mecânica fala que a energia mecânica antes de um evento deve ser igual à energia mecânica após o evento. Que evento é esse? Tá aqui, essa subida. Esse é o evento, a subida. Vai começar aqui e vai terminar aqui. E como acabamos de analisar aqui, olha, antes da subida, a energia mecânica é quem? A energia cinética. Então eu vou colocar exatamente isso aqui. Energia cinética. No caso eu posso até botar inicial, né? Só para dizer que é antes da subida. Após a subida, a energia mecânica passa a ser a potencial gravitacional. E eu também vou deixar registrado aqui, energia potencial gravitacional. Se eu quiser, eu posso até botar um Fzinho só para dizer que é depois do evento. Agora vamos para o próximo passo, que é abrir essas equações aqui. Vamos falar quem é quem. Eu vou até colocar o sinal de igualdade aqui. Então vamos lá, energia cinética é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Já a energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Caso eu precise de algum dado, eu vou colar daqui, ó, do lado do levantamento de dados que eu fiz. Reparem uma coisa, reparem que a massa do sistema aqui, nesse ponto, é exatamente a mesma massa aqui. Esse conjunto ele nem aumentou a sua massa, nem perdeu massa. Então a mesma quantidade de quilogramas que tem aqui, vai ter aqui.
Matematicamente significa que eu posso dar uma simplificada aqui. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar velocidade ao quadrado sobre 2 e do outro lado vai ter o quê? Gravidade vezes altura. Se eu for passar o 2 para o outro lado, ele vai multiplicando, né? Então se eu for continuar a conta aqui, ó, eu vou ter exatamente 2 que multiplica a gravidade vezes a altura. Se eu for tirar o quadrado de um lado, o outro lado eu vou ter que colocar em raiz quadrada. Bom, agora reparem que eu tenho esses valores, né? Eu tenho a gravidade, que vale 10, e eu tenho essa altura, olha, que é essa altura que ele sobe. Essa altura vale o quê? Não vale 30 centímetros, nós transformamos para metro. Então, ó, 0,3 metros. Então, substituindo, eu vou ter 2 vezes 10 vezes 0,3, tudo isso em raiz quadrada. Bom, se a gente for resolver isso daqui vai dar quase 2,5. Isso aqui vai dar 2,44, 45 metros por segundo. Quase 2,5. Só que a parte importante não é o valor exato, não é saber se é exatamente esse valor, enfim. A parte que me interessa é saber isso daqui, ó, superior a 2 metros por segundo. E isso daqui é verdadeiro. Essa condição aqui, ó, é verdadeira. Então até agora, o primeiro quesito que a questão pediu, já sabemos agora a velocidade, tá certo? Essa velocidade aqui, que é a velocidade do conjunto após a colisão. Então após a colisão, esse conjunto saiu mais ou menos com essa velocidade. E o importante é saber que ela é superior a 2 metros por segundo. Então, beleza, já sabemos que a primeira é verdadeira. Vamos saber se a segunda é verdadeira? Então ele está falando assim, a velocidade com que a bala foi disparada, que é essa velocidadezinha aqui, ó. Estou considerando como sendo esse pontinho aqui, a velocidade inicial da bala. Já matamos essa primeira parte aqui, então vou apagar isso aqui tudo. Tá legal, pessoal? Para poder escrever agora a segunda parte do cálculo. Bom, então tá aqui, eu dei uma limpada boa, tá certo? Eu só mantive os dados, a imagem e a primeira condição para lembrar que ela é verdadeira. Então vamos lá, a segunda parte fala o seguinte: e a velocidade com que a bala foi disparada? E bom, se a bala foi disparada, tocou no bloco e os dois seguiram juntos, então é uma colisão inelástica. Então aqui eu vou considerar como uma situação de conservação do momento linear, ou conservação da quantidade de movimento. Então, o que é que o princípio da conservação do momento fala, né? Que o momento do sistema antes tem que ser igual ao momento do sistema após, né? Eu posso botar aqui um zero, eu posso botar a letra I, né, para dizer antes. Apenas lembrando que são grandezas vetoriais, tá? Numericamente não vai fazer muita diferença nessa questão, mas só para deixar claro que são grandezas vetoriais. Então, se eu for abrir essa equação aqui, como é que ela vai ficar? Isso daqui seria o momento linear inicial da bala, mais um momento linear inicial do bloco, isso aqui antes da colisão, porque após a colisão eu vou ter um momento linear do conjunto, eu vou até botar assim, C de conjunto. Bom, agora eu queria que vocês reparassem na seguinte situação, vejam bem isso aqui, antes da colisão, tá? Isso aqui é antes da colisão. Vejam que antes da colisão esse projétil ele tem uma velocidade. Porém, esse bloquinho aqui, antes da colisão, qual é a velocidade dele? Essa velocidade é zero. Então, qual é o momento linear dele? É zero. Se isso daqui é verdade, então esse cara aqui, ó, esse camarada aqui, ele não tem momento linear nesse momento aqui, no momento do impacto, antes do impacto, aliás, não é? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Matematicamente, eu vou, ó, eliminar isso aqui, vou mandar isso aqui para o espaço, isso aqui vale zero. Então, eu vou ignorar a existência desse camarada aqui. Então, se eu for abrir essa equação aqui, só que desprezando esse termo, como é que vai ficar? Massa vezes velocidade igual a... Bom, eu estou falando aqui da bala, né? Então, massa da bala, velocidade da bala. Aqui é o seguinte, gente, reparem bem, após a colisão, tá bom? Aqui, depois da igualdade, após a colisão, o conjunto está agora junto, ó, a bala agora já entrou aqui, eles estão seguindo juntos. Reparem bem que os dois, tanto a bala quanto o bloco, vão ter a mesma velocidade. Se isso daqui é verdade, então eu vou poder adaptar aqui a equação. Não vou botar momento linear da bala mais o momento linear do bloco. Não vou fazer isso. Eu vou dar uma abreviada nisso daqui. Então eu vou dizer que ambos têm a mesma velocidade. Então é uma velocidade do conjunto que vai apenas somar a massa.
eu vou somar a massa da bala com a massa do bloco. O que é que a questão está pedindo? Está pedindo isso aqui, ó, a velocidade do projétil antes da colisão, certo? Reparem que aqui, ó, é tudo antes da colisão. Todos os outros dados, não sei se deu para perceber, mas eu já tenho essas informações. Tá aqui, ó, estão levantadas, e essa velocidade aqui, ó, não é a velocidade do conjunto logo após a colisão, e nós já descobrimos ela, não foi? Então eu vou trazer isso para cá. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Então reparem bem que eu só substituí, tá bom? A massa da bala, a velocidade que já tínhamos calculado, as massas que estão aqui, ó, que eu peguei dos dados aqui. Então agora é só resolver essa equaçãozinha aqui, virou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então tá aqui, eu só passei o valor de 0,1 para o outro lado, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Aqui eu somei essas expressões aqui, ó, 0,01 mais 4 vezes 2,45, aqui é 1 vezes. Então resolvendo essa conta, eu vou ter 982,45, se eu não me engano, é 45 metros por segundo. Ainda que eu não saiba com exatidão se é 0,45, 0,44, 0,40, a parte mais importante é saber o que? É saber que esse valor aqui está acima de 960, né? Então tá aqui, ó, superiores a isso daqui e superior a isso aqui também. Então acabamos de descobrir que essa segunda condição ela também é verdadeira. Me parece que é uma questão de marcar verdadeiro ou falso, acho que não é de múltipla escolha não. Pelo que eu olhei aqui no meu documento oficial, é apenas para falar se é verdadeiro ou se é falso. Ou seja, então caso seja de verdadeiro ou falso, vocês marquem então verdadeiro. Essa questão aqui, então, as duas condições são verdadeiras. Ok, galera, eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem postar aqui nos comentários, eu tive que ir um pouco mais devagar. Vocês sabem, quem acompanha meus vídeos sabe que geralmente eu vou um pouco mais direto ao ponto, eu resolvo de maneira mais rápida, mas dessa vez eu estou resolvendo de uma maneira um pouco mais mastigadinha, certo? Tanto é que esse vídeo ficou mais longo que o normal, mas eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem postar aqui nos comentários, certo? Inclusive para fazer sugestões também de outros vídeos, de outros concursos, outras questões. Ok, galera? Então até mais, até a próxima e bons estudos.